Vamos lá, gente, começar então nesse assunto. Acho importante gravar, porque ele vai acabar sendo o start, né, para outros tantos assuntos. E é engraçado porque é um projeto que nós já havíamos combinado de iniciar no final do ano passado, já, né? E que provavelmente vem agora, então, provavelmente não, virá agora para fevereiro, porque a gente compreende, né? Porque é que às vezes as coisas não acontecem no tempo que a gente espera, porque às vezes faltam algumas pontas, algumas compreensões a serem trazidas. Então vamos começando. A gente está vendo falar, tá tendo reportagem, está falando sobre essa questão da inversão do polo magnético da Terra. E é engraçado porque eu sempre fui uma aluna que odiei geografia, você acredita? Eu amava história, amava biologia e odiava geografia. Talvez porque eu nunca tenha tido um bom professor de geografia. Hoje eu entendo que é muito fácil os alunos terem repulsa, né, quando o professor não é bom. E eu acho que eu nunca devo ter tido um bom professor de geografia. Eu digo isso porque é um assunto de geografia que eu tive que ir lá e tentar entender. Não é a minha formação, obviamente, né? Mas por que chegamos até a esse assunto aqui, né? Bom, é sabido de todos vocês que nós temos vivido, né, um momento diferente aqui da história. É sabido ainda mais que eu, Ângela, sou uma pessoa que tenho buscado já há muitos anos conhecimento em relação à espiritualidade, à expansão consciencial, e cada vez isso tem ficado mais latente, mais claro para mim, e que sempre tentei trazer isso junto com a ciência, né? Por isso fui estudar neuropsicologia e agora também neurociência, justamente para a gente poder ter lógica no que a gente vai falar, porque afinal de contas o que mais me revolta e sempre me revoltou foi as pessoas acreditarem que ciência e espiritualidade são inimigas. Não são. Você quer ver a diferença do espiritualista para o religioso? O religioso, ele quer olhar tudo somente pela vertente da religião. O espiritualista, ele considera no seu campo de estudo e de entendimento daquilo que é chamado de espiritual, ele considera as descobertas e o mover e o movimentar da ciência. E muitas vezes a gente consegue compreender que existe conexão. A ciência não está aqui para explicar a espiritualidade, entretanto também não consegue negar. E muitas coisas ficam cada vez mais claras, né? Então, quando a gente fala, de polo magnético, a gente está falando, sim, né? Do norte, né? Quando a gente fala da bússola, a gente fala, mas aonde tá? Tá tudo mudando, tá diferente. Se você for pegar uma bússola agora, ela tá dando, ela não é mais tão precisa quanto antes. Mas para a gente entender essa inversão magnética que está se falando, que está acontecendo, a gente precisa entender o que é campo magnético da Terra. O campo magnético da Terra é um escudo que protege, na verdade, a Terra das radiações solares, de tantas outras coisas. Para você ter uma ideia, Marte e Vênus, nossos vizinhos, não tem campo magnético, o que possivelmente faz com que seja mais difícil que haja uma vida, né, nesses planetas. Então, Marte e Vênus, por exemplo, não tem. Então, para a gente entender o que é isso e por que a Terra tem campo magnético, vamos pegar um cristal. Ó, imagina que esse aqui é o núcleo exterior da Terra. E lá dentro, pegando fogo, já derretido, nós temos ferro. Esse ferro que está pegando fogo, né? Ele vai funcionar, tudo isso vai funcionar como um dínamo. E esse dínamo, né, que é o mesmo princípio das usinas de energia, vai formar esse campo magnético. Então ele vai se movimentando e vai formando. Então, agora, imagina, vou pegar outro cristal para a gente não confundir, tá? Imagina que essa aqui seja a Terra. Então, esse campo magnético, ele vai formando assim, ó. Sabe? Como se fosse anéisinhos em volta. Depois vocês podem pesquisar e vai ter vários vídeos falando sobre isso para vocês entenderem melhor. Vai formando, tá? E como se fosse mesmo aqui, funcionando como um dínamo, formando esse campo magnético. E você vai poder dar uma olhada em física para entender por que funciona assim, mas enfim, a gente estudou para isso, né? Na Terra, a gente estudou na geografia, a gente estudou física, enfim. E é engraçado porque, olha só,
Quando a gente está falando agora de que esse campo magnético ele está se enfraquecendo justamente porque o polo magnético está sendo mudado, a gente precisa compreender o seguinte, gente, essa inversão de polo magnético que se fala, inverter completamente o polo magnético da Terra, ele já aconteceu muitas vezes de acordo com os cientistas, há 300, 400 mil anos atrás. Ai, Angela, mas você acha que tinha vida humana nessa época? Eu não sei, eu acho que não. Mas pode ser que sim, certo? Eu acho que é pequeno demais a gente tentar dizer que Deus criou o mundo só há 5 mil anos atrás. Isso chega a ser de uma burrice absurda, quando se a gente olha para a ciência e percebe que não. Ah, mas a Bíblia diz isso. Não, gente, assim, não vou eu entrar em assunto Bíblia de novo, né? A Torá dos judeus diz isso, né? Foi escrito dessa forma. Se foi exatamente 5 mil anos, não faz sentido, porque daí vai contra toda a base científica. E aí você entende, porque quando a pessoa fala assim, ai meu Deus, não dá pra falar com crente, porque crente às vezes é burro. Não é que a gente é burro, não me considero crente, não é essa a questão. Eu me considero cristã, que isso fique muito claro, não crente. Não católica também. Essa tem o São Francisco, eu já falei aí sobre isso e também não é o caso para repetir agora. Não é isso, é que na maioria das vezes, a gente por preguiça de pensar, eu não acho que isso seja burrice, talvez seja preguiça mesmo, a gente pega e fala assim, só o que o pastor falou, tá? É verdade. Só o que o padre falou é verdade. Então, eu não me dou sequer ao trabalho de olhar para a Bíblia como um livro que foi escrito num período, né, diferente do nosso, com compreensões diferentes, com movimentos sociais diferentes, culturais diferentes. Porque se for assim, pelo amor de Deus, a gente vai dizer então que as mulheres são propriedades dos maridos, que afinal de contas, né, na Bíblia, a gente, sabe, me poupe. Então, assim, entra lá, vê a Bíblia, como sim, tem muito de Deus ali, a mensagem que deveria ser passada foi. Entretanto, tenha o mínimo de vontade de compreender, de aprender. Eu não tenho, eu vou te falar que assim, eu até consigo aceitar gente burra. O que me dá nos nervos é gente preguiçosa. Então, vocês crentes acabam sendo motivo de chacota por repetirem coisas sem sequer deixar passar pelo cérebro que Deus de forma tão magnífica criou. Então primeiro vai olhar, vai ler, vai tentar entender se essa é a sua religião. Pelo amor de Deus, domine esse assunto, compreenda esse assunto, que ela seja realmente viva dentro de você, e para isso você precisa compreender e entender. Mas volta aqui. Então, esse nosso campo, ele realmente, esse polo magnético, ele tá realmente, o norte está mudando. Pra vocês terem ideia, o polo norte, ele era no Canadá, ele já está chegando na Sibéria. Olha só, em 1831, quando se começou a olhar e monitorar esse andamento do polo norte, 1831 é recente, né? Quando começou a se olhar, se percebeu que a partir dali, o polo norte estava caminhando aqui, ó, a 16 km por ano. Hoje já está a 55 km por ano. Então saiu aqui do Canadá e já está aqui, chegando na Rússia. Já foi 1.100 quilômetros aqui, né? E está em constante movimento. Entretanto, gente, é importante a gente pensar que é como se fosse um peão girando. Sabe quando você põe um peão para girar? Eu não tinha um peão aqui, tô usando um exemplo de uma coisa que eu não tenho. Mas sabe, tipo, um peão girando? Imagina que ele fica girando, girando, girando. Já brincaram de peão? O que o peão faz? Ele vai fazer assim? Ele vai fazer assim? Não. Ele, dentro da pequena oscilação dele, ele dá aquela oscilada, mas ele ainda assim, né? Ele vai permanecer basicamente na vertical que ele estava caminhando. É mais ou menos isso que está acontecendo. Isso quer dizer que nós estamos muito, 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 muito longe de uma reversão completa, né? Isso está muito longe de acontecer. E mesmo que acontecesse, a gente vai depois falar sobre isso, teriam consequências, obviamente que teria, mas assim, já
aconteceu em outras 183 vezes, de acordo com a ciência, essa reversão completa. Entretanto, o que nós estamos vendo na verdade, é uma inversão, mas não uma inversão, é uma alteração, um movimento, não necessariamente uma inversão completa, possivelmente não nessa geração. Isso é ciência, vocês vão encontrar e, ai, mas a ciência é manipulável, Ângela, você não pode acreditar na ciência. Tá, e você vai acreditar no quê? No teólogo da conspiração? Então presta atenção, tá? Presta atenção, porque sim, existe contaminação em todos os lugares, mas assim, vai lá, vai estudar, vai entender, né? E obviamente que se essa inversão ela acontece por completo, qual é o problema? É que o nosso campo magnético, lembra que o campo magnético é esse escudo protetor da Terra? Ele pode ficar tão fininho, diminuir a ponto de chegar a apenas 10% de proteção. E aí sim a gente poderia ter vários problemas, né? Vários efeitos colaterais. Quer ver? Eu tinha notado uma coisa importante. Cadê? Enfim, já volto ali. Mas é importante a gente entender que por que isso está acontecendo. Lembra que eu falei lá do núcleo externo da Terra que estava lá com o ferro e aí formava como se fosse um dínamo esse campo eletromagnético? Você lembra disso? O que está acontecendo, de acordo com o que os cientistas estão observando, é que está tendo uma interação entre o núcleo e o manto, né, fazendo uma flutuação no núcleo. Essa flutuação, só para vocês entenderem, eu tentei desenhar aqui, pelo amor de Deus, né? Eu como desenhista sou uma bailarina, tá? Eu falei que geografia, essas coisas, então eu fui estudar, ó, primeiro, ai que desenho ridículo, mas é só para vocês entenderem. O processo normal, como deveria ficar normalmente. Aqui é a Terra, aí quando o núcleo tá lá movimentando, vai criando o campo eletromagnético, movimentando como um dínamo, né? E fica bonitinho assim, ó, ordenado, impedindo, né, então, que raios solares, tempestades solares, etc., possa atingir aqui. Quando tá tendo essa flutuação, olha a diferença, pode estar acontecendo essa bagunça aqui, ó, no campo eletromagnético. Eu exagerei aqui nesse desenho, tá, gente? Vocês procurarem aí em sites confiáveis de estudo, vocês vão ver que é mais bonitinho. Mas eu fiz esse desenho só para vocês entenderem mais ou menos o que acontece, tá? Isso que nós estamos vivendo aqui, né? Tem alguns cientistas que falaram que aconteceu já esse movimento do polo magnético, não a inversão completa, mas esse movimento há mais ou menos 800 anos atrás. Foi 800, gente? Na Austrália? Foi 800 anos atrás, que era chamado de evento Lachan. E o que aconteceu? Diz que quando estava oscilando também, estava tendo essa oscilação temporária, que é o que nós estamos vivendo agora, não necessariamente uma inversão completa, mas uma oscilação. Os cientistas acreditam que possa ser uma oscilação temporária. Veja, tudo isso que eu tô falando nem é o mais importante para chegar no assunto de espiritualidade, é só para vocês entenderem. Porque eu tive que entender. Engraçado que foi o caminho inverso, né? Nós começamos a ter alguns acessos na espiritualidade, alguns contatos com mentores espirituais e em oração, em meditação, e a gente começou a compreender isso do lado de lá primeiro. Daí eu falei, nossa, quando começou o assunto, eu falei, meu Deus. E aí a gente foi ligando. Para mim é um desafio muito grande estar gravando esse vídeo, porque eu acho que está sendo muito ousado dentro de tudo que eu já gravei até agora, porque de certa forma, né, nós estamos dando a cara a tapa em falar assim, pois é, da onde você tirou isso? Isso aqui é ciência. O que eu vou falar sobre a questão de espiritualidade tem base sobre alguns mitos, algumas histórias, enfim, a gente vai encontrar isso em algumas religiões, mas antes de tudo, realmente nós tivemos acesso dentro de uma dimensão superior de espiritualidade. E facilmente a gente pode falar, interna essas doidas aí, né? Mas, gente, não tá pra não dizer, né? E se você tá aqui escutando, ouvindo, porque de alguma forma vocês se interessam, até já provamos pra vocês que a gente não fala bobagem aqui, nem besteira, né? Então, vamos lá. O que eu tava falando?
da baguncinha que vai. Da Austrália. Então, diz que há 800 anos atrás houve essa baguncinha aí também, que foi mexendo aí, deu uma acelerada nesse polo magnético, no polo norte da Terra. E aí, nesse momento, diz que houve uma extinção da fauna australiana. Então, havia alguns animais que foram extintos nesse período. Isso é um estudo que a Universidade de Nova Delhi, no Nova Delhi do Sul, na Austrália, falou sobre isso. Entretanto, muitas outras reversões já aconteceram em outro momento, né? Já aconteceu reversões completas, já aconteceu outros momentos dessa baguncinha aí, e não houve nenhum tipo de extinção. Então, a gente não tem como ter certeza ainda sobre isso, mas a ciência, de uma maneira geral, os cientistas de maneira geral, eles negam esse fenômeno como se fosse responsabilidade aí da alteração, da flutuação do campo magnético da Terra. Bom, vamos lá. De acordo com a NASA, né, mesmo que o nosso campo magnético enfraquecesse muito, a chegar nesses 10%, digamos que houvesse toda essa reversão do polo magnético, digamos que vá acontecer por completo ainda na nossa geração. Ele estava aqui no Polo Norte, ele foi para a Rússia, ele vai fazer a inversão completa. Mesmo que isso aconteça ainda na nossa geração, chegando a deixar o nosso campo eletromagnético, que é o nosso escudo de proteção, em apenas 10%, ainda assim a vida humana poderia continuar, teria algumas, como é que se fala? Alguns efeitos colaterais, isso, mas não necessariamente, mas não seria extinção da vida humana. Por quê? Porque nós ainda temos a atmosfera. Olha que interessante. E a atmosfera, ela também tem essa possibilidade de nos proteger, né? E nós temos aí, na atmosfera, na camada de ozônio, mais 10 mil anos, pelo menos, isso de acordo com a NASA, de proteção, tá? Para que se esgote essa condição. Então, assim, é interessante então, a gente pensar sobre esse ponto. Não é um caso de extinção, obviamente poderia que nesse processo, né, o que acontece, Angela, quando esse campo eletromagnético fica fininho? O que pode acontecer? Pode acontecer coisas como satélites serem queimados, satélites perderem o controle, a nossa própria rede de eletricidade, né, sofrer panes e enfim, rede de internet, pode acontecer apagões, pode acontecer, né, obviamente que daí os raios solares podem entrar com mais força na Terra, isso pode causar câncer de pele, pode causar uma série de coisas, mas ainda assim, de acordo com os cientistas, levaria tanto tempo para que essa chegasse a esse ponto que se daria tempo de reagir, de criar meios de defesa e proteção. Mas mesmo que aconteça, é isso. E o que mais pode, o mais grave realmente é esse perder esse controle tecnológico. Hoje todo mundo é tecnológico, nós estamos numa geração tecnológica, então isso geraria um grande caos. E olha que mais interessante, que quando a gente fala desse campo eletromagnético, a gente entende também que já existe uma anomalia, e você vai ouvir falar muito sobre isso, que é o que está mais sendo dito, uma anomalia no Atlântico Sul. E essa anomalia está fazendo com que nesse pedaço o campo eletromagnético da Terra já esteja muito, muito, muito mais fino. Já esteja mais fino. Então, toda a parte dos cientistas estão de olho nesse pedaço, porque afinal de contas, isso atrapalha a aviação, atrapalha toda a parte de satélite, internet, tudo isso, porque realmente interfere muito. Então, existem os olhos, né, do mundo estão todos ali para esse pedaço. E olha que interessante, né? Esse pedacinho aí está bem no Brasil, até um pedacinho ali da África, mas o foco tá Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Espírito Santo, pedacinho de Minas Gerais. É um lugar onde está essa anomalia, é um lugar onde o campo eletromagnético da Terra está mais fino e está se movimentando ali dessa forma que de fato já está
prejudicando os satélites e toda essa parte de aviação e tudo mais. Então, assim, interessante a gente saber disso, porque agora sim eu entro na questão da espiritualidade. Veja, as pessoas estão olhando como algo muito ruim tudo isso que está acontecendo, mas olha que interessante alguns acessos que tivemos, e eu vou dar essa pincelada aqui, porque não tem como trazer toda essa informação assim. Como eu disse para uma pessoa que me mandou uma mensagem agora há pouco, ela contou que ela tinha sonhado com uma pessoa igual a mim, e aí ela não sabia quem era. E aí ela viu no Instagram de uma astróloga um post sobre Maria Madalena, e ela entrou nesse post, ela falou, meu Deus, essa é a pessoa que eu sonhei, né? E eu iniciei ela, falei, olha, nós estamos realmente encarnados nesse tempo, muitos de nós com conexões, eu acredito nisso, e muitos de nós estamos expandindo a ponto de acessar o campo do outro. E então, e disse ela assim que são conteúdos muito complexos, muito profundos, com muito embasamento, que não dá para se abordar agora, mas que está nascendo um projeto. E até a semana que vem a gente vai lançar aqui de estudos profundos sobre a espiritualidade. Eu e mais duas grandes amigas, astrólogas, estudantes de filosofia, estudantes da vida, espiritualistas e cristãs. Então há algo muito, muito profundo saindo, nascendo, né? O parto já está acontecendo. O nome é lindo, nós vamos fazer uma live contando a história. Então, e aí sim a gente vai conseguir organizar todo esse conteúdo de forma a ser compreendido como um todo, para não parecer um Frankenstein. Porque eu vou abordar a basezinha daqui, só para vocês entenderem porque isso pode não ser exatamente o que parece, mas vai ser entendido e explicado dentro de todo um conteúdo de filosofia, de expansão da consciência, de história das religiões, de espiritualidade, todo um trabalho meditativo, um estudo detalhado sobre o cristianismo, né? Volto a dizer, somos cristãs sim. E aí a pessoa vai dizer assim, impossível, olha, eu tô vendo um santo aí, você tava com um cristal na mão e agora daqui a pouquinho você vai começar a falar de ET. Como é que você é cristã? Em que momento Deus te deu outorga para dizer quem eu não é, né? Eu só entendo que Jesus, se tivesse nascido agora, ele ia estar sendo crucificado de novo, gente. Jesus não estava nos templos, Jesus não estava nas igrejas, não. Jesus estava sentado, às vezes, no meio-fio, estaria sentado no meio-fio ali, ó, com um cara que tá drogado, precisando ouvir a palavra dele, estender a mão, saber que é amado. Estaria dizendo, ó, para de apontar o dedo ali pra menina que você disse que é prostituta, mas que se você estiver sozinho com ela, você tá passando uma cantada nela. Enfim, eu creio nesse Jesus que é amor, que amou incondicionalmente, que não pôs rótulo nenhum sobre ninguém. Mas voltando aqui, então é um assunto muito complexo, gente, mas aonde que entra a espiritualidade nisso? Olha só. Bom, já há algum tempo tivemos uma fofoca aí na espiritualidade, dentro de processos de meditação, conhecimentos, estudos, de que há, na verdade, um mover, né? Incrível e maravilhoso. E isso outros espiritualistas vão dizer, nós só entendemos de uma maneira diferente algumas coisas. Eu acredito, como disse ser cristã, em Jesus como o Filho, Deus Criador, o Pai, a deusa Mãe, o ventre, a Gaia, a Terra, a deusa, que aqui na Terra, como se fosse um presente do Pai para ela, o Espírito Santo, para mim claramente é o feminino de Deus, né? O sopro da vida, pneuma, vida, ar. Creio realmente que nós estamos entrando nessa era de reconhecimento dessa mãe, dessa feminino de Deus, uma era que nós chamamos de era de aquário, né, que é interessante, e a gente vai olhar que a era anterior, ela trouxe o filho, né, a questão do filho de Jesus, aquele que acolhe, aquele que trouxe o amor, o perdão, etc. Toda a parte da era de peixes, né, que trouxe realmente o filho. E aí a gente vai ver,
voltando, até fui pegar um livro aqui que tinha quando eu comecei a falar da Era de Peixes, né? Trazia claramente essa questão do filho, né? Esse livro aqui é muito interessante, ele fala muito legal sobre isso, Anjos Caídos Entre Nós, da Elizabeth Profeta. Gosto bastante desse livro, mas interessante que a parte que ela fala aqui, ó, que antes, né, da Era de Peixes, era a Era de Áries, que trouxe aquela ideia do pai, do legislador, né? A gente vai olhar lá para Moisés, vai olhar para a religião vista como abrâmica, mas aí vem a Era de Peixes, apresentando realmente um Deus como filho, né? Um Cristo universal personificado em Jesus, né? A missão de Jesus na Era de Peixes era realmente ser o mentor da nossa senda, da nossa maestria pessoal. E aí a Era de Aquário, essa Era do feminino, Ângela, mas a Era de Aquário é 2600 anos, muitos astrólogos discordam, dizem que já começou. A Era de Aquário que traz, né, essa essência do feminino, a gente vê essas transformações profundas do lado criativo, intuitivo, misericordioso. Ah, não é o que eu vejo, será mesmo? A gente já evoluiu muito nisso, gente, mas é assunto para essas aulas aí que eu falei que vai rolar depois. E aí, nesse processo, compreendemos que aqui no nosso país, não vou falar detalhes sobre isso agora, porque é muito longo, como se fosse um portal de águas que realmente está trabalhando esse feminino. Esse portal sempre existiu e faz com que o mundo inteiro olhe para o Brasil. O mundo inteiro quer o Brasil e muita gente diz que ali é um lugar de caídos, de demônios, etc. Mas não é. E aí são assuntos para depois. Mas aonde que eu tô querendo chegar? Vocês estão vendo também, claramente? Ah, não, antes de falar da Era da Mãe, né? Quem tá me assistindo é a mãe, sabe, né? Que a mãe é essa que acolhe, que entende, que ama, que compreende, que resgata, que restaura, que cura a ferida. É o que a gente está prestes a viver, uma nova terra sarada. Tá acontecendo um monte de coisa, Ângela, vai vir uma nova pandemia, vai vir isso, vai vir aquilo. É verdade, vai mesmo. E sabe qual é a única maneira da gente oferecer resistência? Amando. Você sabe que você ficar falando só de dor e sofrimento, você vibra na dor e no sofrimento, chega a ser contraditório, porque daí a gente vê as mesmas pessoas falando de dor e sofrimento, depois falando assim, ah, mas a frequência... Ei, emana essa frequência então, meu amor. Entende? É isso que a gente está falando. Emana essa frequência do amor, pelo amor de Deus. É a mesma história que eu estava falando sobre, às vezes, o crente que olha para a Bíblia como uma coisa que não foi escrita há 5.000 anos, há 2.000 anos. Pelo amor de Deus, sabe? Ei! Uma coisa é fato, estamos vivendo momentos de transformações profundas. Outra coisa é, a única maneira de fazer com que essas transformações aconteçam de forma a trazer o bem e não o mal é amando. Pelo amor de Deus, gente, vibra amor. Vamos vibrar amor, vamos ajudar a Terra a transmutar, a transformar. Sabe, quando você acredita numa coisa, aquilo realmente acontece. A lei da atração, a força. Vocês já ouviram falar sobre isso? Você está escutando meu vídeo porque você não é uma pessoa completamente cética, né? Porque se você fosse, você já tinha até parado. Então, se você está assistindo já 28 minutos, é porque você não é uma pessoa completamente cética. Então, assim, sabemos que é assim. Então, veja, se você realmente ficar repetindo apenas desgraça, 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 morte, 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 dor, 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 dor. Eu avisei. Pelo amor de Deus. Uma coisa é você avisar as pessoas. Outra coisa é você avisar as pessoas e... Desculpa o palavrão. O que a pessoa vai fazer com essa informação? Aonde você está dizendo para ela, ame, apesar disso tudo aqui, tá vendo? Isso tá acontecendo. Ei, até o nosso corpo físico, para que nós tenhamos uma imunidade alta, nós precisamos estar vivendo e olhando a vida de forma positiva,
Isso muda a imunidade do nosso corpo físico. Gente, eu poderia estar aqui falando sobre pineal, inclusive vai ser um dos assuntos, um dos primeiros assuntos de módulo de aula, né, que nós vamos trazer agora para fevereiro. Vai ser a glândula pineal, foi minha primeira aula em neurociência, meu primeiro módulo, me apaixonei, me encantei, me aprofundei. Eu podia estar aqui explicando para vocês o quanto tudo isso interfere aqui, ó, na sua glândula pineal, mas eu vou deixar para depois. Só tô dizendo que, assim, o caminho é, ok, aqui está o problema e aqui está a solução. Ah, mas eu tô falando que a solução é Jesus. Será? Eu não... Para quantas pessoas você tá falando aí que a solução é Jesus? Para quantas pessoas você tá explicando do amor incondicional de Jesus? Enfim, vamos pular essa parte. Só tô dizendo o seguinte, olha claramente, e aí, voltando, né? Então a mãe tem esse amor, esse acolhimento e tudo mais. Continuando nesse processo, a gente tá vendo também, dentro desse mover de transformação e transmutação da Terra, que realmente eu acredito que vai acontecer, a gente vai aprofundar mais sobre isso depois, nesses processos de aulas que eu disse para vocês, porque é muito conteúdo. Tem que ser colocado na base para não ficar palavras soltas. Se tem uma coisa que eu odeio é shot, gente, de corte aqui, de vídeo. Eles pegam um pedacinho, né, até uma dessa minha amiga irmã, desse projeto, ela falou assim, a gente vai ter que fazer shot. Eu falei, eu sei, mas que difícil você falar de um assunto sério e importante e jogar um minuto, texto fora de contexto, né? Enfim, então a gente vai trazer as coisas com muita profundidade, com muita base, com ciência, com história, com filosofia, com espiritualidade, com revelação dos céus principalmente. Então, voltando, a cara descansada, né? Então, voltando. E aí, nesse processo, tem ali, aí vocês estão vendo também, nessa transformação da Terra, nessa era de aquário, nesse amor, nesse acolhimento. Vocês estão vendo também um monte de notícias sobre extraterrestre, sobre ET e tal. Para muitos isso é novidade, porque tá vendo agora o que tá na mídia. Para o mundo da espiritualidade não é não. Nós compreendemos claramente que nós não somos os únicos, não somos, e não deixamos de ser irmãos, e tão pouco filhos do mesmo Criador, do mesmo Deus, deusa, e tão pouco, tudo coisas pra gente aprofundar depois, mas estamos todos muito ligados numa missão de resgate, de amor, de transformação e de cura. Só que esse contato com ETs, que nada mais é do que extraterrestre, podia chamá-los, tem alguns ETs que a gente podia falar que são anjos, outros que a gente pode falar que são mestres ascensionados, simplesmente não estão aqui talvez na nossa mesma dimensão, tá? Vamos lá. Ou realmente em outros planetas e outras dimensões. Mas tá. Então, para as pessoas que estão buscando espiritualidade, isso não é uma novidade. Isso não é um assunto do nada, né? Do nada. Não, não é. Mas a mídia tá colocando, tá jogando esse assunto e tudo mais. E você vê que tem gente falando, não, mas os Estados Unidos está forjando isso para aceitar um arrebatamento, outros para aceitar que demônios vão descer, outros para aceitar não sei o quê, outros os Estados Unidos já sabem o que está acontecendo, outros os Estados Unidos não sabem nada. O que eu acho, dentro dessa fofoca da espiritualidade aí, tá? Que sim, nesse processo de movimentar esse resgate da Terra, essa transformação da natureza, você já parou para olhar quando a natureza é perfeita? Você já parou para perceber o quão maravilhoso é esse mundo terreno, sim, que Deus fez e disse que era bom. E depois que criou o homem, ele disse que era muito bom. E por conta dos nossos erros, desde lá, de outra dimensão, trouxemos aqui para a Terra, contaminamos, erramos. Pegamos aquilo que foi nos dado e entregamos de mão beijada na mão daqueles que queriam destruir. Mas vamos lá. É tempo de tomar esse bastão de volta, é tempo de devolver esse de volta, porque o ventre ainda está aqui. A força geradora e criadora ainda está aqui. Se retire numa floresta, olhe para a mão do seu filho, olhe para os olhos da sua esposa, do seu esposo. Sinta o carinho do seu animalzinho de estimação, do seu gato, do seu cachorro e me diga que tudo está perdido. Me diga que tudo está perdido, que não há mais amor, que não há mais esperança, e que tudo é dor e sofrimento. Me diz isso. Ainda há transformação acontecendo. Seja o nome que você quiser dar para ela, apocalipse, restauração, transmutação, transformação, mas ela está acontecendo.
E dentro da nossa fofoca espiritual, esses seres que também querem ver esse ventre sagrado chamado Terra sendo restaurado, estão a caminho, gente, centenas e centenas, para que haja transformação, para que haja restauração. E agora presta aqui comigo, que interessante. O que está acontecendo com o nosso campo eletromagnético? Principalmente aqui na região do Brasil, onde eu acabei de dizer para vocês que existe uma fonte geradora, um portal enorme trazendo a essência do feminino para o mundo. O que está acontecendo bem aqui? Está ficando mais fino. E satélites estão sendo derrubados ou estão sendo prejudicados. Em contrapartida, do nada nós estamos percebendo que mais pessoas estão tendo insights, mais pessoas estão tendo despertar, mais pessoas estão despertando e possivelmente mais seres descendo em auxílio, vindo em auxílio à restauração da Terra. Essa transformação da Terra, dê o nome que você quiser dar, estão chegando aqui também para esse lugar, para essa Terra, para esse planeta, para esse ventre sagrado. Então, possivelmente, essa camada que está mais fina não seja tão ruim assim ou tão fora do controle assim que está acontecendo. Então fica a dica para vocês pensarem, há muita coisa acontecendo, há muita coisa acontecendo. Seres espirituais, ou seja, o nome que você quiser dar, de outros lugares acessando a Terra e muitos de nós terrenos acessando outros lugares, porque é tempo de restauração, de transformação, de transmutação, de resgate, de vida, de uma mãe, de um feminino que foi por tantas vezes e por muito tempo massacrado, espremido, destruído e deixado de lado, sendo trazido de volta por aquele que criou todas as coisas, como dizendo: ei, nunca fui a minha intenção, nunca. E ao mesmo tempo, prestem bastante atenção em tudo que está acontecendo. Ainda há um mover de um amor e de uma energia feminina. E é através dessa energia feminina, dessa trindade sagrada que se forma, que tudo se faz novo. Novos céus e nova terra. Assim eu realmente acredito. E não é só porque alguém me disse, mas é porque existe base, estudo, entendimento, experiência. E principalmente, né, autoconhecimento e expansão da minha mente, da minha alma, do meu espírito, enfim. Então é isso, gente. Esse era o vídeo rapidinho, uma pincelada sobre o polo magnético da Terra, polo norte, etc. Tem muita coisa a ser dita. Me desculpem se errei os termos. Eu espero que a mensagem em si tenha sido entendida. Não sou cientista, embora esteja estudando neurociência com meu grande professor, Dr. Sérgio Oliveira, terminando neuropsicologia agora também, mas eu não sou cientista, né? Como diz o meu marido, que diz que eu e essas minhas amigas, nós estamos muito mais para... Ele fala que o João Batista foi o primeiro bicho grilo, né? Da história, que a gente tá tipo bicho grilo, tipo João Batista. Nossa realidade é mais essa mesmo, tá? E outra coisa, tá? Teve gente que me perguntou assim: você tá falando aí de cristianismo, tava vendo você com o japamala, até vou pôr de volta meu japamala aqui. Minhas coisas, minhas pedras, meus cristais. Amo estar na natureza, amo estar nessa conexão. E me desculpe se você se diz espiritualizado e prefere o cimento, prefere o ar-condicionado, a poder respirar um ar puro, ainda tá te faltando conexão. Se você não consegue compreender coisas tão básicas e tão lindas da própria criação do seu Deus, olha isso aqui, gente, que lindo. Tá te faltando conexão. Amplia. Para de pôr Deus numa caixinha, olhe pro amor. Ame. E é isso. Fiquem de olho, daqui a alguns dias a gente vai lançar esse projeto. O nome é lindo, veio dos céus de fato, houve várias confirmações de pessoas que nem nos conhecem.
que nos chamaram por esse nome, foi muito bonito. Então, daqui a alguns dias vai estar sendo lançado. E tudo isso que a gente pincelou aqui vai ser dissecado de forma a ser completamente compreensível. Nós vamos falar da história espiritual da Terra, unida com a ciência, com a filosofia. Nós vamos trazer a história do feminino, do masculino, nós vamos falar sobre hermetismo, nós vamos falar sobre o Cristo, aquele que sempre existiu, desde sempre para sempre, a grande explosão de Jesus, que nós chamamos de Jesus, mas que sempre foi, de uma forma muito clara e fora de todos os padrões e parâmetros religiosos. Nós vamos tratar sobre a história de grandes mulheres. Nós vamos chamar essas mulheres de Marias, embora tiveram vários nomes, né, no decorrer da história. Nós vamos falar de expansão consciencial, de meditação, nós vamos falar sobre frequências, nós vamos ter alguns cursos, algumas aulas, enfim, vamos expandir, porque quanto a mente, a alma e o espírito que expande, ele nunca mais volta a encolher. E é sobre isso. Muito obrigada, mais uma vez desculpa se eu errei os termos e aguarda que nessa semana ainda, ou no máximo na outra, tem novidade por aí.